Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Andari Tópico sou eu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham desde a época do Orkut, estamos no Google Plus. Você que acompanha pelo seu e-mail, você que acompanha pelo seu Face, pelo seu Twitter, sem palavras, grato pela confiança de todos vocês. Sem deixar de mencionar aqui, de esquecer de mencionar, uma comunidade que eu gosto tanto, que é a comunidade do Yahoo Resposta. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Resposta. Quer adquirir cultura? Entre nos Terça Livres Cursos, R$ 9,90 por mês. Você vai ter uma série de cursos, a Netflix de cursos, para que você adquirir cultura. E o curso de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, nossa também querida e amada cidade americana. E um beijão para meu filho Emanuel, papai te ama muito, viu? Nosso querido e amado fotógrafo. E hoje, dando continuidade aos nossos vídeos, porque eu tenho um celular que realmente é complicado, ele dá problema às vezes, então não dá para confiar. Então, minha esposa sempre me empresta o seu celular para que possamos fazer nossos vídeos. Então, no vídeo anterior falávamos sobre o que é ideologia. E nesse vídeo de hoje vamos falar fascismo, que é, né? É uma palavra que muitas pessoas ouvem falar, você é fascista, né? E na real, quando você pergunta, você sabe o que significa essa palavra fascismo? Então vamos tentar, de uma maneira simples, tentar passar para você o conhecimento dessa palavra fascismo. O fascismo, na verdade, o que ocorre na Itália, pós-guerra, né, Primeira Guerra Mundial, estava em frangalhos, né? E o comunismo imperava na Itália, certo? O comunismo imperava na Itália. Aí, os italianos estavam cansados já do comunismo, certo? Eles cansados do comunismo, o que eles fizeram? Vamos varrer o comunismo daqui da Itália. Aí apareceu um tal de Benito Mussolini, né? Ele tinha esse nome Benito porque o seu pai, o pai do Benito Mussolini, ele adorava um comunista mexicano chamado Benito Soares. Pesquisa aí, você vai ver. Abaixo do vídeo, vamos deixar a descrição desse camarada aí. Ele adorava o comunista Benito Soares, né? Então, a infiltração comunista foi muito forte e é até hoje no México, né? E então o pai de Benito Mussolini deu esse nome a ele, né? E Benito Mussolini, vendo a situação, se apresentou para o comunismo na Rússia. Ó, a gente vai cair lá. Então, sobre a orientação dos comunistas, eis que Mussolini, o que ele faz? Se eu apresentar o que eu quero como comunismo, ninguém vai aceitar. Então, o comunismo lá de Stalin e Lenin, o que eles fizeram? Ó, você cria uma nova seção do nosso partido comunista, dá um outro nome e diga que é anticomunista, certo? Você vai propagar essa ideia. Voltamos de novo àquela história da ideologia, entende aí? É uma trapaça. Veja como que ela persiste em nos acompanhar, né? Então, o que ele fez? Fez isso. E ele quis dar um nome para combater o comunismo. Então, o Império Romano, ele tinha um brasão de fascismo, vem de fascis, que significa feixo, né? Um graveto, um palito de fósforo, para que você tenha uma ideia. Você quebra facilmente, né? Mas pegue 40 palitos de fósforo e tente quebrar, não vai conseguir, é difícil. Então, essa ideia da unidade do Império Romano e dos soldados romanos, eles lutavam em bloco, todos juntos, e para derrotá-los era muito difícil. Essa ideia do coletivismo, né? Coletivismo suprimindo a individualidade do ser, correto? Então, ele criou o fascismo. E dizia o Duce dell'Italia, o condutor da Itália, que ia trazer de novo a volta
do Império Romano na Itália. Então o pessoal começou a abraçar aquela ideia. E ele prendeu uma meia dúzia de comunistas. Gramsci foi um deles, Antônio Gramsci, foi preso e se popularizou. Então, o fascismo o que é? É você suprimir o individualismo, propagar o coletivismo e ter a economia como lá na Rússia o governo mandava em tudo. Na Itália não, ele dava uma pequena margem para grandes empresas trabalharem e doarem para o partido, os fascistas, certo? Ele se perpetuava no poder e a economia fluía. Então ele dava uma pequena liberdade para os capitalistas, né? Mas ele tinha o controle de tudo. Tudo para o Estado, ele dizia. Tudo para o Estado e nada fora do Estado, né? Então isso é um regime fascista. Então, se você não souber o que é um fascismo e xingar uma pessoa de fascista, você pode estar cometendo um grande crime, que é grave, né? Que Mussolini tem um histórico no nosso canal, é um documentário espanhol que fala sobre uma TV espanhola que fez um documentário. O cara foi terrível, hein? Foi sanguinário, matou muita gente. E no fim ele morreu e o povo da Itália arrastou o corpo dele e da esposa, se não me engano, em praça pública. Foi arrastado o corpo dele, pisoteado, cuspido, o que você imaginar. Pô. Então ele fez isso. Os comunistas fizeram um outro partido que iria, entre aspas, combater o comunismo e iria se perpetuar no poder sendo comunistas, só que com outra palavra, fascismo. Orlando Fedeli, o falecido professor, ele explica no vídeo, abaixo do nosso vídeo, vamos deixar um link do vídeo do professor Orlando Fedeli, que explica muito sobre isso aí, muito interessante a aula dele, né? Então, ele cria o fascismo, que nada mais é do que você propagar o coletivismo, o nacionalismo, né? Onde você entra embarca nessa viagem, vê o Estado lá forte, que controla tudo e todos, dá uma pequena margem de liberdade para, né, as indústrias prosperarem, porque se não tem essa margem, o Estado não vai produzir, vai falir e vai entrar na derrocada, como vemos lá na Venezuela. Não deu uma margem para que as empresas trabalhassem, então está na derrocada. E ele fez ao contrário. Isso aí foi para a Alemanha, e na Alemanha isso se tornou o nazismo, que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele fez tudo isso, né? Controlou os meios de produção, botando os empresários de joelho a ele. Você entende? E só com empresas grandes, para poder prover a ele mesmo e para ele poder se perpetuar no poder. Então, o fascismo é uma criação comunista para que o comunismo se perpetue no poder. É o que chamamos de uma direita, né, canhota. Mas no final das contas, você vai vencer. Entende aí a questão? Você combate uma coisa pensando que está ajudando, mas você está ajudando uma pessoa a chegar no poder para ferrar você. O que foi na história aqui da nossa região Sul-América? O que foi Hugo Chávez? Como ele subiu no poder? Combatendo pessoas que ele achava que oprimia o povo. Depois que ele subiu ao poder, o que ele fez? Oprimiu o povo. Maduro está fazendo o quê? Oprimindo o povo. O venezuelano quer ficar na Venezuela, não quer ficar, quer ir para outros países. Entende a razão do que o comunismo é uma bela de uma porcaria, o socialismo é uma bela de uma porcaria? O fascismo é a mesma coisa, né? Então, essa direita canhota, né? O fascismo é o lado direito, é o lado esquerdo do comunismo. É o lado direito do comunismo, só isso, somente isso. E o PSDB, aqui no nosso amado Brasil, exemplifica isso. Ele nasceu para combater o PT, mas na verdade, o PSDB é a direita canhota, que é a mesma coisa. Então, você não está conseguindo sair desse ciclo. Então, no Brasil, vemos claramente nas eleições de 2018 isso acontecer.
Existem grupos de pessoas que dizem que são oposição, mas todos os partidos que você vê por aí não são oposição. Entende a questão? E não são de direitas. Tem um partido que é novo aí, parece que é de direita, mas não é de direita. Porque os seus ideais não são de direita. Entende aí a questão? Então o fascismo é uma criação dos comunistas para que eles se perpetuassem no poder. E era o lema de Mussolini: tudo para o Estado, nada fora do Estado. E os empresários vão ficar de joelhos. Hitler fez isso também. Um outro exemplo no Brasil, para que você veja o estado que nós estamos, o BNDES o que é? Ele empresta dinheiro para quem? Para os amigos lá de cima do Estado. Entende aí? Coletivismo. Quando você vê jovem, hoje, você aí, meu amigo, minha amiga que acompanha esse canal, cuidado com esses coletivismos aí, ó. Ah, eu vou fazer parte do grupo de movimento negro. Cuidado, porque os líderes desses grupos podem estar usando vocês como massa de manobra. Eu lembro que quando eu tinha, acho que 17 ou 18 anos, eu e meus amigos, né? Tem lá o Memorial da América Latina na Barra Funda, que é do lado da Uninove, estudei lá na Uninove, né? E fomos lá, né? Tinha um movimento negro surgindo lá, inclusive muitas pessoas que lá estavam, que eram os líderes, os cabeça, hoje estão aí com a faculdade aí, que se chama Zumbi dos Palmares. Começamos a ver que aquilo lá não era para ajudar os negros, e sim para ajudar pessoas que eram negras a ficarem no poder, usando o seu povo. Entende a questão? A pessoa fala que luta para os pobres, mas não é por causa que ela tem dó do pobre, é que para pisar na cabeça do pobre para ele subir no poder. É isso que eles fazem. Isso aí é ideologia de novo. O fascismo é tudo isso, é tudo ideologia, tudo um jeito de chavecar você, vamos falar o português correto e claro, é um jeito de chavecar você para usar você. É isso que eles fazem. É como se fosse uma concessionária que vende um carro zero por 20 mil, um carro que custa 50 mil, eles vão vender por 20 mil. Queima de estoque, queima de estoque. Eles fazem a propaganda, né? Arrumam um escritório bonitinho, filmam numa loja de carros, de fachada, fazem a propaganda e muitas pessoas vão lá no escritório. Você vai ter que dar apenas 10% de entrada para você pagar prestações aí de R$300. Aí a pessoa vai lá nessa propaganda toda, chega nesse local, nesse escritório, dá lá a entrada de R$2.000, 100 pessoas que vão lá, dá quanto? R$200 mil. No outro dia vai mais pessoas lá, mais 100 pessoas, R$400 mil que ele conseguiu, né? E depois de uma semana fazendo esse negócio aí, o escritório some com todo o dinheiro da turma lá. Entendeu a propaganda aí? Ele falava uma coisa e fez outra, ideologia. Então, fica esperto. O fascismo foi isso. Foi um movimento criado pelo próprio comunismo. É um braço do comunismo, assim como o nazismo. Então, fica esperto. Essa ideologia de gênero, ela é usada tão somente para isso. Eles usam o movimento negro do Brasil hoje em dia, é usado para isso, para fazer uma propaganda e depois vão fazer uma outra coisa por debaixo. Para o povão eles falam uma coisa, mas para a alta cúpula eles falam outra completamente diferente. Entendeu? É os bastidores. Tá ok? Isso aí é política e também é a prática do engodo. Tá ok? Fascismo é isso aí. Muito obrigado pela atenção que vocês fazem a esse humilde espaço. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser. Tá, até mais, tchau.